Imagine sua vida e sua família livres de todo ciclo de dor e fracasso. O segredo está no salmo que Billy Graham usou para transformar vidas. E hoje, ele pode transformar a sua. Hoje, você está prestes a ouvir a verdade que pode mudar a sua vida e a de sua família para sempre. O salmo definitivo para quebrar maldições e libertar sua família das amarras espirituais está aqui. E a transformação começa agora. Você pode estar enfrentando lutas, dificuldades ou até mesmo ciclos que parecem não ter fim, mas quero que você saiba de algo muito importante. Deus tem o poder de quebrar toda a cadeia e Ele está pronto para libertar você. Às vezes, as correntes do passado, os erros, os traumas ou até as maldições hereditárias tentam nos aprisionar. Mas lembre-se, nenhuma maldição é maior que o poder de Deus. Neste momento, ao abrirmos juntos a palavra de Deus, algo poderoso vai acontecer. A ação está ao seu alcance e você vai ver a sua vida e a vida de sua família transformadas pela graça e pelo poder de Deus. Prepare-se para receber, em fé, tudo o que Deus tem para você hoje. Antes de começar, deixe um nos comentários. Se você crê na libertação, curta, se inscreva e não perca o final surpreendente do vídeo. A realidade das maldições espirituais é algo que muitas vezes não entendemos completamente. Mas a palavra de Deus é clara e nos ensina que, ao longo da história, as maldições têm um impacto profundo, não apenas sobre uma pessoa, mas também sobre suas gerações. O que precisamos compreender é que maldições não são apenas palavras vazias ou conceitos místicos. Elas são realidades espirituais que podem nos afetar de maneira devastadora. A Bíblia nos fala sobre as maldições, e o livro de Deuteronômio nos dá uma visão poderosa sobre elas. Em Deuteronômio 28, versos 15 a 68, Deus nos revela as consequências das escolhas erradas, das decisões de desobedecer à sua vontade. Se, porém, não obedeceres à voz do Senhor, teu Deus, para cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno hoje, todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Deus deixa claro que as maldições são uma consequência direta da desobediência à sua vontade e da violação dos seus mandamentos. Essas palavras não são para nos amedrontar, mas para nos alertar. Quando escolhemos afastar-nos de Deus, quando decidimos caminhar em direção ao pecado, abrimos portas para que as maldições se manifestem em nossas vidas. O pecado, em sua essência, cria uma separação entre nós e Deus, e essa separação nos coloca em vulnerabilidade diante das forças espirituais que buscam nos destruir. As maldições espirituais não apenas afetam a vida de uma pessoa, mas podem transitar para a vida de seus filhos, netos e até gerações futuras, afetando famílias inteiras até que alguém decida quebrar esse ciclo. No entanto, a boa notícia é que, embora a desobediência a Deus traga consequências, Ele também oferece um caminho para a restauração e para a libertação. Em sua imensa misericórdia, Deus nos concede uma oportunidade de arrependimento, de mudança e de quebrar essas maldições. Em Cristo, temos a promessa de que as correntes podem ser quebradas, que a separação pode ser restaurada e que a libertação é possível. As ações espirituais erradas, como o pecado deliberado, a mentira, o engano e o orgulho, podem abrir portas para maldições. Elas são como brechas no muro espiritual que nos protege. Quando abrimos essas brechas, seja por nossa desobediência ou por ações em que nos envolvemos sem perceber as consequências espirituais, damos espaço para que forças do mal nos afetem. Como resultado, começamos a ver situações repetitivas e destrutivas em nossa vida. Perdas financeiras,
relacionamentos quebrados, doenças, vícios. Esses são alguns dos sintomas de uma vida que tem sido dominada por maldições. A boa notícia, no entanto, é que Deus não nos deixa sozinhos nessa batalha. Ele nos oferece, através de sua palavra e de sua presença, a oportunidade de restaurar nossa vida e quebrar as maldições que nos afligem. Não importa o quanto o pecado tenha se enraizado em nossa vida ou o quanto as correntes pareçam inquebráveis, Deus tem poder para restaurar, renovar e libertar. Sua graça é maior que qualquer maldição e Ele deseja nos ver livres. Quer quebrar as maldições hoje? Comente amém, clique no like e se inscreva para não perder a revelação incrível no fim. Um exemplo claro disso é a história de Acã, que encontramos no livro de Josué. Acã foi um homem que, ao tomar para si um pouco do despojo de Jericó, desobedeceu a uma ordem direta de Deus. Este pequeno pecado, aparentemente insignificante, teve consequências devastadoras para toda a sua família e para todo o exército de Israel. Em Josué 7, vemos como o pecado oculto de Acã trouxe derrota para o povo de Israel na batalha contra a cidade de Ai. A maldição que ele trouxe sobre si e sobre sua casa afetou diretamente o futuro de Israel. Acã pensou que seu pecado estava oculto, mas Deus, que vê tudo, revelou o erro e trouxe à tona a maldição que ele havia atraído para sua vida e para sua família. Quando Acã confessou seu pecado e a obediência foi restaurada, Deus, em sua misericórdia, quebrou a maldição e trouxe vitória ao povo de Israel. Esse exemplo nos mostra uma verdade. Até o pecado mais escondido pode afetar toda uma família. Mas ao reconhecer nossa falha e voltar-nos para Deus em arrependimento, Ele pode restaurar tudo o que foi perdido. Muitas vezes, nossas famílias estão sendo afetadas por maldições que não compreendemos, e é por isso que é tão importante vivermos com vigilância espiritual. Precisamos examinar nossa vida e nossas escolhas diante de Deus e, se necessário, confessar e renunciar ao pecado que tem aberto portas para maldições. Só assim podemos experimentar a verdadeira libertação e ver a restauração espiritual e emocional em nossas vidas e nas vidas daqueles que amamos. Agora, ao refletirmos sobre essas maldições espirituais, devemos nos lembrar de que o poder de Deus é maior do que qualquer força que possa estar operando contra nós. Se você está aqui hoje, ouvindo essas palavras, saiba que Deus está chamando você para a liberdade. Não importa o que você tenha feito no passado ou quais maldições você ou sua família possam ter enfrentado. Deus tem um caminho de libertação para você. Ele oferece um caminho de restauração, cura e mudança. A Bíblia nos diz, em João 8, verso 36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Preparado para a transformação? Deixe um 2 nos comentários, ative o sininho e fique até o final para uma surpresa espiritual. Esta é a promessa de Deus para você e para sua família. Não importa o quanto as maldições tenham se arraigado em sua vida, Deus pode quebrá-las. Ele pode libertá-lo. Ele pode restaurar o que foi perdido. E Ele deseja fazer isso agora, hoje, em sua vida. Quando nos entregamos ao Senhor, quando buscamos sua face e obedecemos a sua palavra, Ele nos guia pelo caminho da vitória. Ele nos fortalece para resistir às forças do mal e nos dá autoridade para quebrar as cadeias que nos aprisionam. Em Cristo, somos mais do que vencedores e, por meio de sua graça, podemos viver uma vida de liberdade, paz e restauração. Agora, convido você a fazer um compromisso com Deus, a renovar sua confiança nele e a buscar, com todo o seu coração, a libertação que ele oferece. Não permita que as maldições continuem afetando sua vida. Hoje, você pode tomar uma decisão de fé
crendo que Deus é maior do que qualquer maldição que tenha se levantado contra você. Ele está com você e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas de libertação. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos e importantes que encontramos na Bíblia. Ele é um refúgio, um abrigo seguro para todos aqueles que buscam a proteção de Deus. E quando falamos sobre maldições espirituais e as lutas que enfrentamos em nossas vidas, esse salmo se torna ainda mais relevante. Ele é um testemunho do poder de Deus para proteger seus filhos de toda forma de mal, seja físico ou espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, verso 1. O salmista começa nos convidando a habitar no esconderijo do Altíssimo, um lugar de segurança onde nenhum mal pode nos tocar. Essa imagem do esconderijo é profunda. É um lugar de refúgio, um lugar onde podemos nos esconder da violência das ameaças e ciladas espirituais que tentam nos afligir. O Salmo nos assegura que quando buscamos abrigo em Deus, Ele nos envolve com sua presença, criando uma fortaleza em torno de nós, e sob essa cobertura, nada pode nos atingir. O verso 3 do Salmo 91 nos diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus não nos promete que não enfrentaremos dificuldades, mas Ele nos assegura que, em meio a elas, Ele nos protegerá. O laço do passarinheiro é uma metáfora para as armadilhas e ciladas espirituais que o inimigo prepara para nos derrubar. São armadilhas sutis, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, mas que, sob a proteção de Deus, não terão poder sobre nós. Ele nos livrará dessas armadilhas e nos guiará por um caminho de vitória. Ao longo deste salmo, vemos uma promessa clara de que Deus não apenas nos protege de ataques físicos, mas também de ataques espirituais. A proteção de Deus não se limita ao que vemos com os olhos naturais. Ele nos guarda de forças invisíveis que podem nos afetar espiritualmente, trazendo destruição e opressão. Em sua fidelidade, Ele nos cobre com suas asas e nos dá refúgio. Isso nos lembra de que, como filhos de Deus, temos uma segurança eterna, não apenas nesta vida, mas também nas batalhas espirituais que enfrentamos. Os versículos 5 e 6 do Salmo 91 ampliam ainda mais essa proteção divina. Não temerás o terror de noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Esses versículos são uma afirmação de que, sob a cobertura de Deus, não precisamos temer nada. Não importa se os ataques vêm à noite, quando estamos mais vulneráveis, ou durante o dia, quando estamos mais alertas. Deus nos protegerá em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele nos guarda de todo mal, seja ele visível ou invisível, direto ou indireto. Quando estamos sob sua proteção, nenhuma força do mal pode prevalecer. Essa proteção divina, porém, não é automática. O Salmo nos chama a habitar no esconderijo do Altíssimo, o que significa uma escolha ativa de buscar a Deus e permanecer em sua presença. Isso não é uma promessa vazia ou condicional. É uma ação de fé, uma decisão diária de nos refugiarmos em Deus, de confiar plenamente em sua vontade e em seu cuidado. Ao fazermos isso, Deus nos promete que estará conosco, nos livrará dos ataques do inimigo e nos dará paz em meio à tempestade. Se você quer liberdade para sua família, comente "Glória a Deus", curta o vídeo e se inscreva. O final vai te impactar. A promessa do Salmo 91 também nos traz uma incrível certeza de que a proteção de Deus é pessoal e profunda. No versículo 14, Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Deus promete que, se nos apegarmos a Ele com amor e fé, Ele nos livrará
e nos colocará a salvo. Essa é uma promessa poderosa. Não estamos apenas sob a proteção de Deus de forma genérica ou distante. Ele nos conhece pessoalmente. Ele nos protege de uma maneira íntima, porque Ele nos ama profundamente. Não somos números ou pessoas anônimas para Deus. Ele nos conhece por nome, e sua ação está sobre nós de forma pessoal e específica. Agora, gostaria de compartilhar com você uma história inspiradora de um cristão que experimentou a libertação de uma maldição familiar ao buscar a proteção do Salmo 91. Esta história é de um homem chamado Ricardo, que cresceu em uma família onde a luta financeira era constante. Seus pais, apesar de serem fiéis a Deus, sempre enfrentaram dificuldades financeiras, e isso se perpetuou por gerações. Ricardo herdou esse padrão de pobreza e escassez em sua vida. Durante anos, ele se sentiu preso em um ciclo de derrotas e falta de recursos, mesmo trabalhando arduamente e buscando a Deus em oração. Mas um dia, ao ouvir um pregador falar sobre o Salmo 91 e sua promessa de proteção divina, Ricardo decidiu que faria esse salmo parte de sua vida diária. Ele começou a orar o Salmo 91 todas as manhãs, declarando que ele e sua família estavam sob a proteção de Deus. Ele confiou em Deus para livrá-lo do laço do passarinheiro que havia aprisionado sua família por tantas gerações. Ricardo não apenas orou, mas se comprometeu a viver de acordo com os princípios de Deus, buscando sua presença e confiando no seu poder para quebrar as maldições espirituais em sua vida. Com o tempo, algo extraordinário aconteceu. As portas financeiras começaram a se abrir para Ricardo e sua família. O que antes parecia impossível tornou-se realidade. Ele experimentou uma mudança radical e a maldição de escassez foi quebrada em sua vida. Hoje, ele testemunha que ao se refugiar no Salmo 91 e confiar na proteção divina, sua vida foi transformada. A restauração aconteceu não apenas em sua vida financeira, mas em sua vida emocional e espiritual. Ele viu, em carne e osso, como Deus livrou sua família do laço do passarinheiro e os colocou sob suas asas de proteção. Essa história é um testemunho do poder do Salmo 91 e da proteção divina que ele oferece a todos os que buscam a sua presença. Se você está enfrentando dificuldades ou maldições em sua vida, saiba que a proteção de Deus está disponível para você. Não importa o quanto o inimigo tente atacá-lo, Deus está com você. Quando você se refugia em sua presença e confia em seu poder, Ele o livra de todo o mal e o coloca em um lugar seguro, sob suas asas de amor. O Salmo 91 nos lembra que a proteção de Deus não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade presente. Ele está conosco agora, pronto para nos proteger e nos livrar de todo o mal. Se você se apegar a Ele com fé e amor, pode ter a certeza de que Ele o livrará e o colocará a salvo. Em Cristo, somos mais do que vencedores, e sob sua proteção, não há mal que possa prevalecer. Antes de tudo, mostre sua fé. Comente 3. Clique no like e não saia até o fim, pois Deus tem algo especial para você. A palavra de Deus possui uma autoridade única, inquestionável e transformadora. O poder intrínseco nas Escrituras não é apenas uma coleção de palavras, é a própria força de Deus que se move e trabalha em nossas vidas de maneira profunda e real. Quando lemos ou falamos as palavras de Deus, elas não são como palavras humanas, que podem falhar, se perder ou ser limitadas pelo tempo. A palavra de Deus é viva, eficaz e tem o poder de mudar tudo ao seu redor, incluindo as correntes espirituais que nos aprisionam. Hebreus 4, verso 12, nos diz com clareza: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa passagem nos mostra que a palavra de Deus não apenas nos ensina, mas também nos transforma. Quando a palavra é liberada sobre uma situação, ela penetra profundamente, trazendo luz onde há escuridão, vida onde há morte, liberdade onde há cativeiro. Quando falamos a palavra de Deus, estamos liberando o poder divino sobre qualquer circunstância. Ela é viva, e isso significa que ela está sempre em ação, sempre operando em favor daqueles que creem. Esse poder da palavra é ainda mais evidente quando a usamos contra as forças espirituais que tentam nos aprisionar, como as maldições. As maldições espirituais, sejam elas hereditárias, emocionais ou até mesmo causadas por escolhas pessoais, podem ser quebradas por meio da palavra de Deus. O próprio Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, respondeu com as palavras de Deus, dizendo: está escrito. Mateus 4, versos 4, 7 e 10. Essa resposta direta à tentação mostra como a palavra de Deus tem autoridade para quebrar qualquer ataque do inimigo. Não podemos subestimar o poder de falar as Escrituras em momentos de crise, especialmente quando as maldições tentam dominar nossas vidas. Em Efésios 6, verso 17, o apóstolo Paulo nos lembra que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ele não nos diz que a espada do Espírito é uma oração vaga ou uma tentativa de falar algo positivo. Ele nos chama a usar a verdade revelada de Deus para lutar e vencer as forças do mal. Isso é especialmente relevante quando estamos lutando contra maldições. A autoridade da palavra de Deus nos permite resistir ao inimigo e declarar a vitória sobre qualquer obra maligna que tente nos aprisionar. Mas é preciso entender que para que a palavra de Deus tenha efeito, é necessário crer nela. Não basta apenas recitá-la ou lê-la mecanicamente. Precisamos confessá-la com fé e viver em conformidade com ela. O poder de quebrar maldições não vem apenas do ato de falar as Escrituras, mas da atitude de fé que acompanha essa palavra. Quando você confessa a palavra de Deus com fé, você está permitindo que a verdade divina rompa as correntes que o inimigo tenta colocar sobre sua vida. As palavras de Deus são uma ferramenta poderosa de libertação. O processo de confessar as palavras de fé e declarar a vitória sobre as maldições é uma prática que deve ser feita de forma constante. Não se trata de uma frase mágica ou de um rito que se faz uma única vez. É um estilo de vida. Em Romanos 10, verso 9, lemos: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação que vem de Jesus, assim como a libertação de maldições, é ativada pela nossa fé, expressa tanto no coração quanto na boca. A palavra de Deus, confessada com fé, é o instrumento que Deus usou para salvar nossas almas e também é o instrumento que para quebrar as correntes e trazer liberdade para nossas vidas. Agora, permita-me trazer à memória um exemplo poderoso da Escritura que ilustra de forma viva o poder da palavra de Deus para transformar situações aparentemente sem esperança. Vamos olhar para a história do profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos, registrada em Ezequiel 37. Neste capítulo, Deus leva Ezequiel a um vale cheio de ossos secos e pergunta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel responde: Senhor Deus, tu o sabes. E então, Deus lhe dá a ordem de profetizar sobre os ossos secos, dizendo: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Ossos, eis que farei entrar espírito em vós, e vivereis. Ezequiel 37, versos 4 e 5. Ezequiel, em obediência, profetiza, e os ossos secos
começam a se juntar, a carne começa a crescer sobre eles, e eles se levantam, como levantam-se, como um grande exército. A palavra de Deus falou vida sobre o que estava morto. Essa história não é apenas uma alegoria, mas uma demonstração do poder real da palavra de Deus. Os ossos secos representam situações sem esperança, lugares de morte espiritual, familiar ou emocional espiritual, onde as maldições têm afetado vidas. E assim, como Ezequiel foi instruído a profetizar, você também tem a autoridade de dizer a palavra de Deus, sobre as situações em sua vida que parecem estar perdidas. O poder da palavra de Deus é capaz de trazer vida até aos ossos mais secos. Quando você declara a verdade de Deus sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus relacionamentos, você está trazendo vida onde antes havia morte. Quando você declara que, pela autoridade de Jesus, toda a maldição é quebrada, você está invocando que o poder da palavra para transformar a realidade ao seu redor. Deus não apenas nos dá as palavras de vida, Ele nos dá a autoridade para liberá-las. Ele nos chama, como chamou a Ezequiel, para profetizar sobre os ossos secos, para trazer vida às áreas de nossa vida que estão aprisionadas, derrotadas ou estagnadas. O que precisamos entender é que a palavra de Deus é a chave para quebrar as correntes. Como Ezequiel, somos chamados a declarar o que Deus diz e quando fazemos isso, sua palavra se cumpre. Quando você confessa a palavra de Deus, você está ativando uma força espiritual que vai além da sua compreensão humana, e a palavra de Deus, lançada com fé, traz resultados eternos: a liberdade, a restauração e a restauração. A cura não vem de nossos próprios esforços, mas da autoridade da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Cada vez que você declara a verdade divina que diz sobre sua vida, você está enfrentando o inimigo e vencendo não pelo seu poder, mas pelo poder da palavra de Deus. Portanto, se você está lidando com maldições, com problemas que parecem impossíveis de resolver problemas, lembre-se de que a palavra de Deus é a sua espada. Não é uma espada comum, mas uma espada espiritual que penetra até as profundezas espirituais do seu ser. Declare a verdade de Deus, use a autoridade que Ele lhe deu. Deus lhe deu. E veja as correntes espirituais se quebrarem. A palavra, não há maldição que possa resistir à força da palavra de Deus. Ao declarar sua palavra, você está liberando o poder de Deus sobre sua vida e sobre a sua família. Em Cristo, você tem a vitória. As maldições hereditárias são uma realidade que muitos enfrentam sem entender completamente o seu alcance. Elas não surgem do nada, mas muitas vezes se perpetuam de geração em geração, marcando vidas, famílias e destinos. A Bíblia fala sobre as consequências desses ciclos espirituais, e é essencial que compreendamos a profundidade dessa verdade para que possamos viver livres daquilo que nos aprisiona. Em Êxodo 20, verso 5, lemos: Eu sou o Senhor, teu Deus, forte e zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O que Deus e esse versículo revela é uma verdade profunda. As escolhas espirituais de uma geração podem afetar profundamente as gerações que a afetarem as próximas gerações que a sucedem. Quando os pais ou os ancestrais cometem erros graves, praticam pecados ou se afastam de Deus, isso não se limita ao seu próprio destino. As consequências de suas ações podem se estender aos filhos, aos netos e até aos bisnetos, criando um ciclo de sofrimento, miséria ou destruição que continua por gerações. Isso é o que chamamos de maldições hereditárias. No entanto,
A palavra de Deus nos dá uma notícia extraordinária. Embora as maldições possam se estender por gerações, o poder de Deus é ainda mais forte. A Bíblia nos ensina que em Cristo a maldição pode ser quebrada. Não importa o que tenha sido transmitido para você ou para a sua família, Deus tem para cortar esses laços espirituais e restaurar o que foi restaurado. O perdido por restaurador. Jesus, em si mesmo, em Gálatas 3, verso 13, disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição por nós. Esse versículo nos revela a grande verdade de que, ao morrer por nós, Jesus quebrou toda e qualquer maldição que pudesse ter sido transmitida e nos deu o direito de viver em liberdade. Quando se fala em quebrar sobre maldições hereditárias, muitas pessoas se sentem impotentes, como se estivessem presas a um destino inevitável. Mas é importante entender que em Cristo o poder da redenção é maior do que qualquer maldição. Jesus veio para romper com os ciclos de pecado destrutivos e espirituais de destruição, para libertar os que estão presos a esses ciclos. Quando a palavra de Deus é liberada com fé e autoridade, as correntes espirituais podem ser quebradas e a liberdade em Cristo é experimentada. Não há maldição hereditária que resista ao poder de Deus. A oração intercessória, ou a oração, é uma das formas mais poderosas de quebrar essas correntes. Quando oramos em favor de nossa família, pedindo a Deus que liberte nossa linhagem das maldições do passado, estamos pedindo e invocando o poder de Deus para restaurar aquilo que foi perdido. Tiago 5, verso 16, nos ensina: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando oramos em nome de Jesus, estamos invocando, ativando a autoridade de Cristo sobre as forças espirituais que nos tentam aprisionar. A oração não é apenas uma conversa com Deus. Ela é um clamor por libertação, uma manifestação da fé de que em Cristo toda maldição pode ser quebrada. Lembre-se de que Jesus veio para libertar os cativos. Em Lucas 4, verso 18, ele proclamou: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. O propósito de Jesus, ao vir ao mundo, foi quebrar as cadeias do pecado e da opressão espiritual. Ele não apenas fez isso para os que estavam vivos na época, mas também para todos nós que buscamos a sua liberdade. Em Cristo, não há mais prisão para aqueles que creem. Não há mais maldição que tenha poder sobre nós. Não há mais destino de derrota. Quando oramos por nossas famílias e clamamos pela libertação das maldições hereditárias, devemos fazermos isso com uma convicção firme, sabendo que em Cristo a vitória já foi conquistada. Não lutamos uma batalha perdida, mas uma batalha que já foi ganha na cruz. Cristo triunfou sobre o pecado e a morte, e essa vitória se aplica a todos aqueles que se entregam a Ele. Como diz em Romanos 8, verso 2, pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, ao invocarmos o nome de Jesus, estamos declarando que as maldições familiares e o ciclo de pecado e destruição não têm mais poder sobre nossas vidas. E como podemos fazer isso de forma prática? Ao praticarmos a orarmos, devemos sermos específicos. Devemos quebrarmos as correntes, renunciar a qualquer maldição que tenha sido transmitida através das gerações. Devemos clamar por libertação. E pedimos a Deus que corte qualquer vínculo espiritual ou negativo que tenha sido colocado sobre nós ou sobre nossa família. Não importa o quão profundamente esses ciclos estejam enraizados, a oração fervorosa e a fé no poder de Deus
podem cortar essas raízes e trazer liberdade. Jesus não veio apenas para mudar o destino de cada pessoa, mas também para mudar o destino das famílias. Quando uma pessoa experimenta a libertação em Cristo, isso afeta toda a sua linhagem. Quando você se entrega a Cristo, você não está apenas sendo libertado, mas está abrindo um caminho de liberdade para seus filhos, netos e até gerações futuras. O poder de Deus não se limita a você, mas se estende a toda a sua família. E é por meio de Cristo que as maldições hereditárias podem ser quebradas para sempre. Uma vez, uma mulher compartilhou seu testemunho comigo. Ela havia crescido em uma família marcada pela pobreza, pelo alcoolismo e pelo vício em drogas. Esses problemas haviam sido transmitidos de geração em geração. E ela sentia que não havia saída para a sua vida. Mas ela decidiu, com fé, orar e buscar a libertação. Ela clamou a Deus para quebrar as maldições que tinham marcado sua família. À medida que ela orava, ela começou a ver mudanças. Seu marido, que havia sido viciado por anos, foi libertado. Seus filhos começaram a prosperar, tanto espiritualmente quanto materialmente. Aquilo que parecia um ciclo impossível de quebrar foi destruído pelo poder de Deus. A oração de intercessão por Deus é um presente poderoso que Deus nos deu. Quando oramos em favor de nossa família, estamos permitindo que Deus atue de forma sobrenatural em nossas vidas. A oração pode transformar os ciclos de destruir os destrutivos que espirituais de destruição que se perpetuam de geração em generations e trazerem uma geração, trazendo uma mudança radical na história de uma família. Em Cristo não há mais maldição criária. Há hereditária, mas apenas a liberdade, a restauração e a bênção. E com fé, podemos declarar que, pela autoridade de Jesus, toda a maldição é quebrada e o poder de Deus traz a cura e a restauração para todas as áreas de nossa vida e de nossa linhagem. A oração tem um poder incomparável e muitos de nós subestimamos a sua capacidade de transformar, de restaurar e de libertar. O poder da oração não se limita a um momento de conversa com Deus, ela é a chave espiritual para quebrar maldições, trazer cura às famílias e abrir portas para um futuro de bênçãos. A oração, tanto quanto intercessória, quanto intercessora, tem o poder de mudar a realidade espiritual de uma casa, vila, de uma geração ou de uma linhagem inteira. Quando oramos com fé, com persistência e com um arrependimento genuíno, nossas palavras se tornam instrumentos poderosos nas mãos de Deus, capazes de desfazer as correntes espirituais que aprisionam a vida de tantas pessoas. Jesus nos ensina, em Mateus 7, verso 7, Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Isso significa que a verdadeira oração, aquela que nasce de um coração sincero e humilde, tem a capacidade de mover os céus e a terra. Quando colocamos nossa confiança em Deus e intercedemos, Ele responde com poder. Não há maldição que resista à oração fervorosa na oração de um fiel. Não há ciclo de destruição que não possa ser destruído pelo poder quebrado pelo poder de Deus. Quando Ele vê nossa fé e persistência, oramos por nossa família. Invocando a força divina, por força divina, para restaurar onde há cura, para restaurar onde há destruição e para restaurar onde há libertar, onde há cativeiro. É muito fácil nos perdermos em nossos próprios problemas, nos focarmos, concentrarmos apenas nas dificuldades que estamos enfrentando no momento. Mas a verdadeira oração se estende além de nós mesmos. O coração da oração de intercessão intercessória é entender que nossa oração não é apenas pela nossa própria libertação, mas também pela libertação
daqueles que nós amamos e para as gerações futuras. Em muitos momentos da Bíblia, nos vemos homens e mulheres de fé que intercederam por aqueles que nem sempre pediram ou sabiam que precisavam dessa intervenção divina. Uma das histórias mais impactantes sobre intercessão é a de que Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18. Quando ouviu que Deus iria destruir as cidades devido à sua maldade, Abel se colocou diante de Deus em intercessão, clamando por misericórdia. Porventura, destruirás o justo com o ímpio destruído? Gênesis 18, verso 23. E em sua oração, Abel não apenas pediu por misericórdia, mas também pela salvação de sua família, sabendo que a decisão de Deus teria um impacto direto sobre todos os que estavam próximos a ele. Deus, ao ouvir a intercessão de Abel, de homem, mostrou seu coração homem misericordioso, disposto a perdoar se a misericórdia houvesse pelo menos 10 justos na cidade. Essa mestria revela um homem a força da oração de intercessão intercessional. Ela não intercede, apenas clama por aqueles que estão diretamente envolvidos, mas também por aqueles que de alguma forma são afetados pelo destino de outro. Abraão não orou apenas por ele mesmo, mas por sua família, por aqueles ao seu redor e até pelas gerações futuras que poderiam ser salvas se Deus tivesse misericórdia. Assim são nossas orações. Elas podem mudar não só nossa vida, mas a vida de nossa família, e até mesmo mudar o destino de gerações que ainda virão. Quando intercedemos, estamos plantando sementes de bênçãos que podem frutificar nas próximas gerações. Abraão nos ensina que a intercessão não se limita ao presente, mas se estende ao futuro. Sua oração não foi apenas para salvar sua própria vida, mas para preservar o futuro de sua linhagem. Ele entendeu que sua vida estava entrelaçada com a história das gerações futuras, e por isso, sua oração não se limitou a um pedido imediato. Ele queria ver a misericórdia de Deus para além do presente, afetando positivamente o futuro. Quando oramos pela nossa família, não estamos apenas pedindo que Deus abençoe a bênção para aqueles que estão ao nosso redor neste momento, nosso momento, mas estamos declarando que as gerações futuras serão tocadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Como Abraão, nossa oração deve ser uma por oração de fé ou de intercessão, não apenas pelas pessoas que estão vivas, mas também pelas que virão por vir. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, ouve nossas orações e haja no tempo ou dele, mas sempre respondendo, com compaixão, movendo corações e quebrando cordas correntes espirituais que limitam o futuro. Muitas vezes, pensamos que o que fazemos em nossa vida não afetará as gerações futuras, mas a Bíblia nos ensina o contrário. Nossas escolhas espirituais, nossa fidelidade a Deus e nossas orações podem sim transformar o destino de nossos filhos, netos e além. O poder da oração de intercessão poderosa, não intercessional, tem limite. Por que não tem limite? Porque não conhece barreiras de tempo. Ao intercedermos, estamos declarando que nossa família será declarando que será livre daquilo que nos aprisiona, que as maldições espirituais que tentam nos assombrar, não passarão para nossos filhos. Estamos felizes, afirmando que as garantias garantidas de bênçãos de Deus serão transmitidas de geração em geração. E isso aqueles que ainda não nasceram serão alcançados pela graça de Deus por Deus. Uma história bíblica que pode ilustrar o impacto da oração ideal intercessional pelas gerações futuras ou futuras gerações é a história de Moisés. Quando o povo de Israel pecou, adorando o bezerro de ouro, Deus ficou irado e estava disposto, com plans, a destruir a nação.
Mas Moisés, como intercessor ou intercessor, se colocou diante de Deus e disse: perdoa agora, perdi, agora a sua iniquidade, ou senão, risca-me, peço-te, do pedaço do teu livro que escreveste. Êxodo 32, verso 32. Moisés estava disposto a sacrificar até mesmo sua própria salvação para que por isso o povo fosse perdoado. E por causa de sua intercessão, ou Deus teve misericórdia e poupou, ou o povo por Deus. Esse modelo exemplo mostra que nos ensina homem, que demonstra que através da força da oração podemos interceder pelas gerações futuras de forma tão poderosa, de maneira tão poderosa, que Deus pode se mova em favor de nossa família, mesmo quando parece que o julgamento está prestes a vir. Mas para que nossas orações sejam eficazes, elas devem vir de um coração puro, cheio de fé e de sermos de arrependimento genuíno. Deus não olha apenas para as palavras que dizemos, mas também para o coração que fazemos as profere. Quando orarmos com arrependimento por arrependimento ou com um coração sincero, Deus ouve nossa fazenda e suas misericórdias são derramadas sobre nós e sobre aqueles por quem nós intercedemos. A oração de intercessão, é um ato de devoção de fé, porque acreditamos que Deus pode transformar vidas, viver, curar famílias e viverá mudar vidas, destinos. E quando oramos com dedicação, não estamos apenas pedindo mudanças temporárias, mas por uma transformação profunda do coração, pela cura das cicatrizes emocionais, feridas, emocionais e espirituais que têm afetado nossa família por gerações. Assim, ao orarmos a nossa oração por nossa família, devemos termos em mente que façamos orações são poderosas. Não apenas para a nossa geração, por nossa geração, mas também para as gerações futuras que virão. Quando colocamos diante de Deus as necessidades, não só de nossos filhos e netos, mas também das gerações futuras que virão. As cordas realizadas espirituais, que talvez tenham se arrastado por muitos anos, podem ser destruídas por maldições espirituais, trazidas por espirituais, trazendo uma transformação que pode impactar ou transformar muitas gerações futuras. Portanto, a oração com fervor, oração com fé, oração fervorosa, com persistência, oração e orar com orgulho, com a certeza de que Deus ouvirá ou nos ouvirá e responderá a Deus. A oração intercessional. Intercede pela família ou intercessão familiar é uma das armas mais fortes e poderosas que nós temos, para que possamos ver a transformação, não apenas de nossas vidas, mas para transformar vidas de toda a nossa linhagem. A unção de Deus, que vem por meio do Espírito Santo, ou Espírito Santo, tem a poder de quebrar todas as cordas espirituais que tentam todas as amarras espirituais para aprisionar todas as nossas vidas e as de nossas famílias. Quando falamos da unção, estamos apenas falando de algo que ocorre de maneira superficial ou passageira, Collis, mas de uma intervenção quente ou poderosa que transforma realidades, que destrói cadeias e liberta os espirituais cativos de qualquer tipo de opressão espiritual ou espiritualmente, a espiritual. A presença espiritual do Espírito Santo é a certeza de que a libertação é possível, de que não há nenhuma prisão espiritual que não possa ser desfeita, ou que não há corda que não possa ser quebrada, ou que não há maldição que não possa ser revertida. As maldições ao espírito espirituais, que sejam espirituais, sejam elas hereditárias, sejam emocionais ou até causadas por escolhas pessoais, podem ser espirituais, quebradas por meio do poder espiritual do Espírito. E espiritualmente, o Espírito Santo é mais poderoso que qualquer força, do que qualquer maldição que pode tenha sido lançada bem
sobre nossas maldições ou sobre as vidas de nossos entes queridos. Quando o Espírito Santo está presente, a liberdade se torna garantida, porque ele garantiu a garantia que garante a verdadeira transformação. Em Jesus, em Lucas 4, verso 18, Jesus declara: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para me guiar, evangelizar os pobres. Por Deus, enviou-me a proclamar a liberdade aos libertadores cativos livres e a restaurar a restauração aos cegos da vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos." Essa proclamação de Jesus em Lucas revela o coração de Deus para nós. Um Deus que deseja nossa total libertação, não apenas de opressões físicas, mas principalmente espirituais. O Espírito Santo foi enviado para cumprir essa missão em nossas vidas, trazendo libertação dos cativos, renovando corações e desfazendo as obras do inimigo. Quando o Espírito de Deus entra em ação, ele traz uma renovação completa, uma restauração profunda, tocando as áreas mais escuras, sombrias da nossa alma, curando feridas que estavam abertas por anos e trazendo à tona uma nova vida, cheia da presença divina. Onde o Espírito de Deus está, não há mais lugar para as cordas espirituais que nos prendem, porque Ele é a força capaz de destruir qualquer opressão. A verdadeira libertação começa na presença do Espírito Santo, e por meio dele, vemos as cordas sendo quebradas, as correntes espirituais sendo rompidas e as portas do cativeiro sendo abertas. O poder do Espírito Santo não se limita ao passado ou à história registrada nas Escrituras. Ele age ainda hoje, da mesma forma, trazendo liberdade aos cativos. Não importa quão profunda seja a escravidão do pecado ou da opressão espiritual que você está enfrentando, o Espírito de Deus está enfrentando. O Espírito Santo é capaz de libertar e transformar. O Espírito é aquele Espírito que nos capacita a viver em liberdade, nos guia para longe das sombras da morte espiritual ou espirituais e nos conduz para a luz da vida em Cristo. Ele não apenas liberta, mas também nos dá o poder de manter essa liberdade, ajudando-nos a resistir às tentações, a vencer os medos e as maldições, opressões que ainda nos tentam aprisionar. Em Marcos 5, encontramos a história de um homem possuído por uma legião de demônios, um homem que vivia entre maldições, entre os sepulcros, completamente maldiado, isolado da sociedade e perdido em sua dor ou maldição. Ele estava tão aprisionado por maldições espirituais que ninguém ousava se aproximar dele. Mas quando ele chegou até ele, a presença de Cristo, o Filho do Homem, fez toda a diferença. Quando o homem viu a Jesus, imediatamente os demônios que o atormentavam começaram a gritar, gritando, sabendo que não podiam resistir ao poder de Cristo. Jesus, com autoridade, ordenou que os demônios saíssem dele. E imediatamente o homem foi restaurado, libertado. A história desse homem endemoniado de Gadareno em Marcos é um exemplo de como demonstra clareza de como a presença de Cristo e o poder do Espírito Santo podem purificar de qualquer forma espiritual. Não espalha o quão espiritual, seja a força ou maldição profunda seja a maldição que a espiritula que aprisiona a vida de uma pessoa espiritualmente. Quando a espiritualidade de Deus é liberada por Deus sobre as forças espirituais do mal, são espirituais, elas não têm escolha a não ser se submeter à sua vontade de Deus, e assim, como Cristo libertou aquele homem, ele também deseja libertar você e libertar sua família de qualquer tipo de prisão espiritual ou espirituais que tenha tentado nos aprisionar.
Quando aprendemos aos olhos para olhar para o exemplo do gadareno, vemos que, mesmo diante de Deus e de uma situação tão extrema e desesperadora, espirituais, a intervenção espiritual de Cristo foi imediata e completa. Não há Deus, como caso ou maldição, perdido para Deus. Não há maldição que possa resistir ao poder do Espírito Santo ou Espírito Santo. O Espírito, e é espiritualmente Espírito, é quem age para trazer essa verdadeira liberdade completa e restauradora em nossas vidas. Deus é a restauração como agente de transformação que transforma qualquer circunstância, por mais escura que ela pareça ou pareça. Espiritualmente, é a força espiritual, renovadora, que vem da restauração que restaura, curando, restaurando e restaurar o estado de vida onde havia morte. E, assim como Deus, como aquele homem foi restaurado da libertação livre da maldição demoníaca, você também pode ser restaurado, experimentar a mesma libertação. Não importa a profundidade da espadeidade da opressão espiritual ou espirituais. Espiritualmente, o Espírito Santo tem a autoridade para o poder de quebrar qualquer corda que tenha que seja espiritual, tenha sido colocada sobre sua maldição, trazendo uma renovação completa ou completa que vai além da vida física, do emocional físico e do espírito espiritual, ou espiritualmente espiritual, tocando a alma e a vida espiritualmente de maneira espiritualmente profunda. O poder da unção do Espírito Santo por Deus, que vem de meio do Espírito, é a chave espiritual para restaurar as correntes e purificar espirituais que são espirituais maldições que nos aprisionamos. Não podemos subestimar a espiritualidade ou espiritualmente a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o Espírito Santo, nosso espírito ajutor, nosso espiritual consolador, aquele que nos guia e nos guia para restaurar. Quando ele nos convida, o Espírito Santo, para agir em nossas vidas, e ele restaurando a verdadeira espiritualidade, restaurando as maldições e quebrando as espadeiras espirituais e trazendo a verdadeira liberdade espiritual que o pode encontrar, só pode ser encontrada em Cristo. Em Cristo, por meio do Espírito, ou Cristo, somos feitos de fé, livres. A presença espirituosa do Espírito Santo é a garantia de que Deus garantiu que a libertação liberta é possível. De que é possível, que não há nada maldição, que não há maldição que seja sem solução, ou que não há maldição que não possa ser destruída, purificada. E Deus, onde é a espiritualidade do Espírito de Deus, ou Deus, a espiritualidade está em liberdade. Liberdade é livre. E a liberdade é certa, garantindo que a certeza, a transformação é uma transformação certa, é transformada. Não há nada que importa o que as maldições que você tem vivido ou vivido, as cadeias que te tenham prendido, podem. Elas te podem, prenderás ser quebrado ou quebrado. E as maldições espirituais que podem ser restauradas espiritualmente, restaurar o mal que pode transformar a maldição espiritual e pode transformar completamente a sua vida espiritual ou espiritual. Espiritual, quando espiritualmente o Espírito Santo entra em ação, ou espirituais, tudo muda. E Deus, que é tudo o que parece que é impossível de mudar para mudar, se desfaz diante da realidade e diante da autoridade espiritual e do poder de Deus. De Deus, agora que as maldições foram quebradas e a libertação foi liberada, trazida por meio da ação do Deus, ou por Deus, surge a pergunta: como Deus, como podemos viver nessa condição? Liberdade livre? Como manter essa liberdade para se assegurar conquistada e não voltar a ser aprisionado por forças para maldições espirituais que tentam nos espirituais
controlam controlar. Em Cristo, a liberdade que o Espírito oferece, ou que Cristo nos oferece, em Cristo, não é uma condição temporária de libertação liberta, mas é uma transformação profunda e permanente na nossa vida, em nossa vida, e que exige que Deus exija um compromisso contínuo com o nosso Deus, com a sua palavra de Deus e com a sua direção, guia, para viver livre de todas as maldições, livre de maldições. Precisamos de compreender espirituais que devemos entender que não é só questão de ser livre de alguma coisa livre, mas de fazer tomar passos conscientes para viver de maneira consciente de acordo com a nova identidade que temos em com Cristo. E quando Cristo nos liberta, somos Ele, não é só nos tira. Liberdade livre das cadeias liberadas, mas também nos coloca em liberdade uma nova condição. Somos filhos livres de Deus, chamados de fé para serem livres de acordo com os seus princípios, sermos, com sua vontade de Deus e com a sua paz de Deus. O primeiro passo para nos viver livre de maldições, é livre do purismo genuíno, ou o arrependimento genuíno. O arrepender ou arrependimento é por o ato de se afastar do pecado ou do pecado, das práticas espirituais que nos afastam do maldição de Deus e que voltarem-se de volta de coração para Ele, todo o coração para Deus. E Deus, isso é o começo de uma nova condição, um novo caminho de jornada. Quando usamos orarmos, nos sentimos, não fazemos apenas conscientizando Deus, reconhecendo que fizemos algo errado ou mal disso, mas fazemos fazendo uma escolha ou deliberada de nosso viver livre de maneira diferente. E a Bíblia nos faz em Salmos que ensina que, quando confessamos ou confessamos nossos pecados e nos sentimos arrependidos com orgulho, imos com sinceridade, Deus nos perdoa e nos fazemos purifica de purismo. 1 João 1, a 9 a 10, verso 9. Mas o purismo não é só por um único ato purificado isolado, ele deve ser necessário, acompanhado por uma transformação pela renovação pela mente da nossa mente. O apóstolo que Paulo nos exorta em Romanos 12, verso 2. 12, 2. E não se conformarmos com este mundo, mas sejais sermos transformados pela transformação da renovação da vossa mente. Quando a mente é renovada, nossos pensamentos mudam. Nossos pensamentos mudamos atitudes e nosso comportamento começa a refletir. As espirituais refletem a vontade do Espírito de Deus. E isso se traduz se transforma em liberdade verdadeira. Numerdade em liberdade. Em Cristo, a renovação é o processo de renovação. O processo de renovação é um processo contínuo, uma transformação que é uma mudança que ocorre e que fazemos à medida que nos aprofundamos no conhecimento de Deus e aplicamos os seus filhos de princípios espirituais à nossa vida diária ou espiritual. Diária. A chave para viver livre nessa condição livre contínua é um perseverismo na fé contínua ou a perseverança na fé. Em Cristo, quando Deus a liberdade, a palavra é livre, a nossa verdade, e a liberdade de Deus, a nossa orientação guia, podemos guiá-los permanecer firmes, guiados mesmo nos guia diante das adversidades, dificuldades. A fé que nos fazemos, libertou livre, é o que fazemos nos mantém livre, que nos mantém livres. E nós precisamos de perseverar na fé, não nos permitindo sermos levados por desafios ou levados pelos desafios e pela pressão do mundo, pelas pressões do mundo, por pressões. A Bíblia nos mistura Hebreus, em 10, verso 22, verso 23, nos encorajada para Deus, nos encorajamos a retirar a profissão da nossa fé sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. Isso significa que, ao passarmos por provações e dificuldades, devemos lembrar que a promessa de Deus é firme e que Ele está conosco
em cada passo da jornada. A liberdade que Cristo nos dá não é algo que perdemos facilmente. Ela é uma liberdade que nos acompanha quando perseveramos em caminhar na sua vontade, quando escolhemos viver em obediência a Ele e nos comprometemos a andar segundo o seu Espírito. Viver de acordo com os princípios de Deus traz uma mudança duradoura. A liberdade espiritual não é algo que vem e vai, mas uma transformação permanente que altera a maneira como vivemos, pensamos e nos relacionamos com o mundo. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos novas criaturas e as coisas velhas passam. A liberdade em Cristo não é uma libertação momentânea, mas uma jornada contínua de transformação. Não somos chamados a viver como éramos antes, mas como somos agora em Cristo. A mudança é profunda, não apenas no que fazemos, mas no que somos. A verdadeira liberdade em Cristo nos liberta não apenas do pecado, mas de tudo o que nos impede de viver plenamente o propósito que Deus tem para nós. Vivemos de acordo com a palavra de Deus, nossa vida é transformada de dentro para fora. E essa transformação é um reflexo da presença de Deus em nós. A vida transformada por Cristo é uma vida que experimenta a verdadeira liberdade, liberdade não apenas de situações externas, mas de tudo o que nos aprisiona internamente: medo, ansiedade, raiva, amargura, culpa e qualquer outra coisa que queira nos manter longe do plano de Deus para nossas vidas. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. João 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente para aqueles que o seguem. Quando vivemos em obediência a Deus, alinhamos nossa vida com a sua vontade, e isso nos leva a um estado de paz, alegria e liberdade. Não precisamos mais viver sob o peso da culpa ou da condenação, porque a liberdade que Cristo nos oferece é uma liberdade completa, que envolve todo o nosso ser. No entanto, a liberdade que recebemos em Cristo também vem com a responsabilidade de viver de maneira digna dessa liberdade. Não somos chamados para viver de qualquer maneira, mas para viver de acordo com os princípios de Deus. A verdadeira liberdade em Cristo nos chama para uma vida de busca constante pelo coração de Deus. Em 1 Pedro 1, verso 16, Deus nos diz: sede santos, porque eu sou santo. A santidade é uma marca da verdadeira liberdade, porque ao vivermos conforme os princípios de Deus, nos afastamos do pecado e nos aproximamos cada vez mais dele. A santidade é uma expressão da liberdade que temos em Cristo, uma liberdade que não é para servir à carne, mas para servir ao Senhor com um coração puro. Quando falamos sobre viver na liberdade que Cristo oferece, é essencial que compreendamos que isso não significa viver uma vida sem desafios. A liberdade em Cristo não nos isenta das dificuldades ou das tentações, mas nos capacita a enfrentá-las com fé e confiança. Sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores e que, através da sua graça, podemos superar qualquer adversidade. A verdadeira liberdade é a capacidade de viver em paz em meio às tempestades, sabendo que nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. A liberdade em Cristo não é apenas uma libertação momentânea, mas uma transformação completa da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração e do nosso espírito. Viver na liberdade que Cristo oferece é uma jornada contínua de fé, obediência e transformação. Não é algo que acontece de uma vez só, mas que é vivenciado a cada dia, à medida que buscamos a Deus em oração, nos entregamos à sua vontade e deixamos que a sua palavra guie nossos passos. A liberdade em Cristo é um presente maravilhoso, mas também é uma responsabilidade, pois somos chamados a viver de maneira digna dessa liberdade, sendo luz no mundo
e sal da terra. Que possamos, então, viver cada dia dessa liberdade, sabendo que em Cristo temos a vitória e que Ele nos capacita a viver em liberdade plena para a glória de Deus. Chegamos ao momento da nossa jornada, onde as palavras que trocamos, as orações que fizemos e as promessas de Deus se encontram. Não há maldição que Deus não possa quebrar. E Ele já nos deu a vitória sobre qualquer força que se levante contra nós. A palavra de Deus nos garante que onde Ele está presente, não há corrente, não há prisão, não há maldição que possa permanecer. Quando colocamos nossa fé nele, quando nos rendemos completamente à sua vontade, acreditamos, recebemos a libertação que Ele prometeu. Hoje, mais do que nunca, podemos viver com a esperança certeza de que Ele ouve nossas glórias orações e responde com o poder de Deus. A cada passo que damos com fé, a cada palavra de oração que fazemos, pronunciamos. Fazemos Deus está fazendo agindo em nossas vidas, quebrando as cordas correntes e trazendo as maldições cura. Não há maldições que resistam ao poder maldição de Deus. Mesmo que por gerações sejam maldições, tenham tentado nos aprisionar, a palavra de Deus nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores e Ele nos capacita a viver na liberdade que Ele nos deu. Agora, neste momento, eu convido você a levantar sua fé e declarar comigo que toda maldição sobre sua vida está quebrada. Que você possa entender que não é por sua força ou pelo que você fez que você será libertado, mas pela graça imensurável de Deus. Em nome de Jesus, declaro a libertação sobre cada família representada aqui. Que as correntes sejam quebradas, que as amarras espirituais sejam desfeitas, que cada maldição hereditária que tenha se perpetuado de geração em geração seja agora cancelada pela autoridade de Cristo. Que a partir de agora, você e sua família caminhem em liberdade, em paz, em prosperidade e em vitória. Que a restauração de Deus venha para curar os corações, para renovar os laços familiares e para trazer um novo começo, onde a graça e a misericórdia de Deus prevalecerão. Eu declaro, em nome de Jesus, que a libertação chegou para a sua casa, para a sua vida e para a sua linhagem. Não há mais correntes, não há mais prisão, porque o Senhor Jesus já pagou o preço por sua liberdade e Ele a oferece a você hoje. Neste momento de oração, quero encorajar você a continuar nessa jornada de fé, sabendo que Deus não apenas ouve suas orações, mas age em resposta a elas. O Espírito Santo está com você, guiando seus passos e trazendo renovação em cada área de sua vida. Eu sei que há momentos em que a batalha parece difícil, mas quero que você saiba que a vitória já foi conquistada por Cristo. Ele venceu na cruz e, ao vencer, Ele nos deu o direito de viver uma vida de liberdade verdadeira. Que você continue firme na palavra de Deus, que você continue orando e intercedendo. Não apenas por sua própria libertação, mas pela libertação de sua família e das gerações futuras. O que você ora agora, o que você declara hoje, não é apenas para você, mas para aqueles que virão depois de você. O Senhor ouve as suas orações e Ele está movendo céus e terras para cumprir as promessas que fez a você. Não duvide, pois Ele é fiel, e sua palavra jamais voltará vazia. Deus não nos chamou para viver aprisionados, mas para viver livres, e essa liberdade é eterna. Não depende das circunstâncias, não depende do que já aconteceu ou do que aconteceu em gerações passadas. Ela depende do poder de Deus que opera em nós, da sua promessa de nos fazer novos, de nos libertar. Quando vivemos de acordo com os princípios de Deus, quando colocamos nossa confiança nele e obedecemos à sua palavra, experimentamos a transformação que ele prometeu. A liberdade não é apenas um estado momentâneo, mas uma jornada contínua. Você não está mais condenado a viver
sob o peso das maldições do passado. Você está livre para sempre por meio de Cristo. O que você experimentou até agora, por mais que tenha sido poderoso, é apenas o começo do que Deus ainda fará em sua vida. A jornada de fé, a caminhada em liberdade, é uma jornada de crescimento, de transformação e de vitória. Eu sei que ao longo da vida, você enfrentou dificuldades, provações e até momentos de desespero, mas a boa notícia é que Deus nunca nos abandona. Ele está conosco em todas as circunstâncias e Ele está nos guiando para um futuro de paz e prosperidade. Se você está enfrentando lutas agora, quero que saiba que você não está sozinho. Deus é maior do que qualquer adversidade, maior do que qualquer maldição, maior do que qualquer luta que você possa enfrentar. Ele é o Deus da libertação, o Deus que destrói as obras do inimigo, e Ele está trabalhando em sua vida para fazer novas todas as coisas. Então continue firme, continuando orando. Continue buscando a Deus com todo o seu coração, buscar Deus. Porque enquanto você faz isso, Deus continua agindo em sua vida, restaurando o que foi perdido, curando as feridas mais profundas e trazendo paz onde havia angústia. Ele nunca falhou e nunca falhará em cumprir suas promessas. Sua vida está nas mãos de Deus e Ele é fiel para completá-la. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Agora, em nome de Jesus, eu oro para que cada pessoa que está assistindo a este vídeo experimente a paz e a alegria que vem da libertação verdadeira. Que cada maldição que tenha tentado se perpetuar sobre a sua vida seja quebrada. Que você e sua família experimentem a liberdade que Cristo oferece. Que cada corrente que tenha mantido sua vida cativa seja agora quebrada pelo poder de Deus. Que a restauração venha, trazendo a paz de Deus, trazendo cura, trazendo libertação, e que a partir de hoje você viva de acordo com a identidade que Deus lhe deu, como filho e filha do Altíssimo, vivendo em liberdade, vivendo em vitória e vivendo no propósito eterno que Ele tem para a sua vida. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ele acredita, ouve nas suas escritoras, suas orações. Ele está agindo em sua vida, orador, e Ele vai continuar agindo até agir. E todas as cordas de promessas e obras sejam cumpridas, quebradas. Vá até Deus em paz, sabendo que Deus vai em paz, sabendo que a obra de Deus já foi feita. Deus, a liberdade, que a libertação é uma, e é Ele que está garantido com você, com certeza de Deus, e todos os dias até amanhã, até a consumação dos tempos. E Deus, que a paz esteja com você, paz esteja agora e sempre, com você sempre. Em nome de Deus, de Jesus. Amém. A mensagem poderosa de Billy Graham sobre o Salmo 91 e sua capacidade de quebrar maldições espirituais tocou profundamente meu coração, como acredito que também tocou o seu. Essa reflexão não é apenas sobre palavras inspiradoras, mas sobre uma verdade espiritual que ressoa com a alma brasileira, um povo de fé vibrante, que acredita no poder de Deus para transformar vidas e famílias. Ao mergulhar nesse ensino, senti uma mistura de esperança, reverência e urgência. O Salmo 91, descrito como um refúgio seguro, é mais do que um texto bíblico, é uma promessa viva de proteção divina contra as forças que tentam nos aprisionar. A mensagem de Graham nos lembra que, em um país como o Brasil, onde a espiritualidade é parte do dia a dia, enfrentamos batalhas invisíveis que afetam gerações. Maldições hereditárias, ciclos de fracasso, doenças ou conflitos familiares não são apenas coincidências. Muitas vezes, são amarras espirituais que precisam ser quebradas pela fé e pela palavra de Deus. O que mais me impactou
foi a clareza com que Graham explica que nenhuma maldição é maior que o poder de Deus. No Brasil, onde histórias de superação e milagres são contadas em igrejas, terreiros e rodas de conversa, essa verdade ressoa profundamente. Quantas vezes ouvimos relatos de famílias que, por gerações, enfrentaram pobreza, vícios ou desunião, até que alguém decidiu clamar por libertação? A história de Ricardo, que orou o Salmo 91 diariamente e viu sua família ser transformada, é um espelho para muitos brasileiros que buscam romper com o passado. Essa narrativa me fez refletir sobre minha própria vida. Será que há áreas onde, sem perceber, permiti que correntes espirituais me segurassem? Será que minha família carrega fardos que poderiam ser quebrados com oração fervorosa e obediência a Deus? A mensagem de Graham é um convite à introspecção, mas também à ação. Não basta reconhecer as maldições. É preciso tomar uma posição espiritual para destruí-las. Um dos maiores aprendizados que tirei é a importância da fé ativa. No Brasil, nossa cultura é marcada por uma espiritualidade expressiva. Oramos com paixão, cantamos com o coração e cremos em milagres. Mas Graham nos desafia a ir além do emocional. A fé deve ser consistente, como a de Ezequiel, que profetizou sobre ossos secos e viu vida surgir. Aplicar isso na vida cotidiana significa orar com intencionalidade, declarando a palavra de Deus sobre nossa casa, nossos filhos e nosso futuro. Por exemplo, ao enfrentar uma dificuldade financeira, em vez de ceder ao desespero, tão comum em momentos de crise no Brasil, posso declarar o Salmo 91, 3, confiando que Deus me livrará do laço do passarinheiro. Essa prática fortalece não apenas minha fé, mas também minha resiliência, tão necessária em um país onde a luta diária é uma realidade para muitos. Outro ponto que me marcou foi a ênfase na oração intercessória. No Brasil, a família é o coração da sociedade. Crescemos em lares onde avós oram pelos netos, mães clamam pelos filhos e comunidades se unem em vigílias. Graham nos lembra que nossas orações não afetam apenas o presente, mas ecoam nas gerações futuras. Isso me inspirou a orar, não só por minhas necessidades imediatas, mas também pelos meus descendentes, pedindo que Deus quebre qualquer maldição que possa tentar alcançá-los. Aplicar esse princípio significa reservar tempo diário para interceder, mesmo quando a rotina corrida do Brasil, com trabalho, trânsito e afazeres, tenta me desviar. É um compromisso que reflete o amor sacrificial tão valorizado em nossa cultura. Além disso, aprendi que a liberdade em Cristo exige responsabilidade. No Brasil, onde celebrações como o Carnaval mostram nossa alegria, também enfrentamos tentações que podem abrir brechas espirituais. Graham nos ensina que viver livre de maldições significa renovar a mente, como diz Romanos 12:2, e buscar a santidade. Para mim, isso se traduz em escolhas práticas, evitar fofocas, perdoar rapidamente, honrar minha família e manter uma vida de integridade em um país onde a corrupção e a desconfiança às vezes marcam o cotidiano. Ser luz no mundo é um testemunho poderoso. Por fim, a mensagem de Graham reforça que a palavra de Deus é nossa maior arma. No Brasil, onde a Bíblia é um livro amado, muitas vezes subestimamos seu poder transformador. Declará-la com fé, como Jesus fez no deserto, é uma prática que pretendo incorporar mais. Seja enfrentando uma crise ou protegendo minha família, a palavra é minha espada espiritual. Essa lição me dá esperança, pois sei que mesmo em meio às incertezas do Brasil atual, Deus é fiel para cumprir suas promessas. Amados, se essa mensagem tocou seu coração, não guarde essa bênção só para você. Curta este vídeo, compartilhe com sua família e amigos e se inscreva no canal
para receber mais palavras de vida. Deixe nos comentários um amém. Ou compartilhe como Deus está trabalhando em sua vida. Sua história pode inspirar outros. Fique até o final, pois temos uma surpresa especial para fortalecer sua fé. Vamos juntos proclamar a vitória de Cristo sobre toda maldição. Que Deus os abençoe.